Papa Francisco hospitalizado devido à hérnia que lhe está a causar obstruções intestinais recorrentes. Ucrânia e Rússia culpam-se mutuamente pelo rebentamento da barragem de Kakhovka. Guterres diz que é mais uma consequência devastadora da invasão russa da Ucrânia. Várias localidades inundadas após o colapso da barragem de Nova Kakhovka. Sobrevivência das populações está em risco. A OCDE, mais otimista, aponta para um crescimento mundial de 2,7%, mas alerta para o longo caminho a percorrer até à recuperação sustentável. O Papa Francisco será submetido esta quarta-feira a uma intervenção cirúrgica abdominal. É uma hérnia que está a causar ao Sumo Pontífice da Igreja Católica obstruções intestinais recorrentes que se estão a agravar. Foi-lhe diagnosticada uma na terça-feira. De acordo com o Vaticano, o Sumo Pontífice da Igreja Católica ficará hospitalizado durante vários dias para permitir uma recuperação completa. A água que jorra da destruição da barragem de Kakhovka, na Ucrânia, provocou uma sessão urgente do Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu o fato como mais uma consequência devastadora da invasão russa da Ucrânia. Moscou e Kiev acusam-se mutuamente de terem provocado a explosão na estrutura. В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Let me note that Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers and they blew it up. Хочу подчеркнуть, что руководство Вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties and as much destruction as possible. As autoridades russas e ucranianas utilizaram termos como desastre ecológico e ato terrorista para descrever a torrente de água que jorra da barragem destruída e esvazia o reservatório montante, que é um dos maiores do mundo. A destruição da barragem de Nova Kakhovka, no rio Dnipro, está a criar uma crise humanitária que pode tornar-se grave. O colapso levou a evacuações em massa devido à inundação de localidades numa vasta área. Também pôs em causa as culturas e os animais, ameaçou o abastecimento de água potável e as comunicações. Em suma, a sobrevivência de muitos ucranianos está em causa. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. A barragem e a central hidroelétrica de Kakhovka, no rio Dnipro, situam-se numa zona controlada por Moscovo há mais de um ano. Ambos os lados têm-se esforçado para pôr os residentes em segurança. São eles os mais afetados. Uma dessas pessoas dizia que a roupa que veste foi-lhe dada pelos irmãos, que os responsáveis pelo que aconteceu são autênticos selvagens, que a sua mãe tem 80 anos e que teve de levar-lhe o que restou das suas roupas e as últimas capas de edredão. As consequências desta tragédia fazem sentir-se a vários níveis, humanitário, ambiental. O ministro do Interior da Ucrânia falava em 80 localidades afetadas. Peritos diziam que o principal problema para o futuro da região será a necessidade de uma operação de limpeza maciça para descontaminar as terras agrícolas e os cursos de água. Sete pessoas foram baleadas, duas delas mortalmente, na terça-feira à noite, no final de uma cerimónia de formatura de alunos de uma escola secundária em Richmond, nos Estados Unidos.
As vítimas mortais são um dos estudantes, de 18 anos, que tinha acabado de terminar o 12º ano, e um homem de 36. O suspeito de responsabilidade pela tragédia é um jovem de 19 anos que foi detido e, de acordo com as autoridades policiais, será acusado de homicídio em 2º grau. A indignação social contra a reforma do sistema de pensões continua viva em França. O governo francês impôs a reforma por decreto a 20 de abril, mas isso não demove os franceses. Em Paris, os manifestantes ocuparam por breves instantes a sede do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Ben non, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de ne pas l'accepter, elle va bouger. Ça ne fera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'à là. Uma mensagem repetida por outros líderes sindicais e políticos, como o líder da esquerda Jean-Luc Mélenchon, mas nenhum especificou como será levada a cabo a contestação. As manifestações ocorreram de norte a sul e, em alguns locais, os eletricistas cortaram a energia de grandes empresas. A Covid-19 continua a ser uma ameaça, embora já não constitua uma emergência sanitária mundial. É este o aviso do Organismo de Controlo das Vacinas da União Europeia no mais recente relatório sobre a pandemia. A Agência Europeia de Medicamentos vai suspender as atualizações regulares, mas continuará a trabalhar nas vacinas contra as novas variantes da doença. A agência apela às autoridades de saúde pública para que se mantenham vigilantes, especialmente durante o inverno. O vírus é e continuará a ser uma ameaça, especialmente para os mais vulneráveis. Evolução positiva, mas num contexto internacional muito difícil. A OCDE mostrou-se um pouco mais otimista em relação ao crescimento mundial nas previsões económicas apresentadas esta quarta-feira. Para 2023, a organização prevê um crescimento de 2,7%, um ligeiro aumento em relação a março, quando a previsão era de 2,6%. Contudo, a organização alerta para o longo caminho a percorrer antes de se assistir a uma recuperação sustentável. Entre os desafios citados pela OCDE está a persistência de uma inflação não energética e alimentar que permanece teimosamente elevada e obriga os bancos centrais a manter políticas monetárias restritivas até que haja sinais claros. Por outro lado, as taxas de juros elevadas impedem que a economia mundial cresça de uma forma mais franca, reduzindo a distribuição do crédito e incentivando a poupança em vez do consumo. Apesar da recente chuva forte em algumas partes da Europa, há regiões onde a seca se acentua. Os agricultores da Lituânia estão a ter de regar dia e noite à medida que a seca se agrava. Muitos receiam que, se o período de seca continuar, possam perder cerca de 1/3 da colheita. Jeigu ir toliau taip kepins, tai gali ir pusė derliaus nebūti. Čia viskas priklauso nuo oro. Viskas priklauso. O lietaus reikia ir, nežinau, eisiu šokti lietaus šokį gal kokį. Os silvicultores também estão preocupados. Até agora registaram-se 70 incêndios florestais este ano, mas como os meteorologistas prevêem que não vai chover nos próximos dias, o risco de incêndios aumenta. Por isso, pede-se às pessoas que estejam atentas. Norim, kad žmonės labai atsakingai elgtųsi miške su ugnim, tai jeigu kuriam laužą, tai tik tam skirtose vietose, baigia degti laužas, užgesinkim su vandeniu, kad tikrai nebūtų pavojus, kad netyčia dėl žiežirbos, dėl žarijos užsidegs miškas. Saugokim mišką. A falta de chuva continua a ser uma constante na Polónia. As autoridades declararam nível 3 de risco de deflagração de incêndios florestais na maior parte das florestas do país. O alerta é o mais elevado e a principal causa é a falta de chuva. Tak, jeżeli w ciągu najbliższych 5 dni, kolejnych 5 dni ta wilgotność ściały będzie poniżej 10%, to nadleśniczy będzie miał obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Uma proibição que afasta os humanos das florestas e é também uma forma de proteger a vida selvagem. Primeiro foi Cristiano Ronaldo, agora Karim Benzema e muito em breve poderá ser também Lionel Messi. A Arábia Saudita está a apostar milhões de euros no futebol numa tentativa de se promover no chamado desporto rei.
Mas não só. Há também outros interesses, como nos explica o professor de Economia no Desporto e Geopolítica, Simon Chadwick. They want to project soft power. They want to use football as a means through which to engage in diplomacy with countries around the world. But I also think there's something socio-cultural about this too. 70% of the Saudi Arabian population is aged under 35. And as with most under 35-year-olds, they want to spend their time doing interesting, exciting things. And so this is the Saudi Arabian government attempting to meet the needs of this millennial and Generation Z community. A aposta no futebol segue-se a uma série de outros altos investimentos da Arábia Saudita em eventos desportivos, por exemplo, em combates de boxe de alto nível. É, porém, o desporto rei que agora centra as atenções e os milhões da família real saudita, atual dona, por exemplo, do clube inglês Newcastle. Há quem veja nesta aposta uma tentativa de mudar a imagem do reino em termos das liberdades individuais e dos direitos humanos. Of course, Saudi invests into sports also to have a better image in the world, to distract from human rights violations. But I think we can not just explain Saudi sport investments with this term. It gives the impression that for complex processes there's a simple explanation. And I think there's more than that, and it also reflects social changes in Saudi Arabia. A família real saudita acaba de comprar também 4 dos 5 maiores clubes do reino, incluindo o Al Nassr de Ronaldo e o Al Ittihad de Benzema e Espírito Santo, e abriu o campeonato ao investimento privado. O objetivo é tornar a Liga Saudita numa das 10 melhores do mundo e conseguir convencer a FIFA a organizar ali o Mundial de 2030, para o qual também concorre a parceria ibérica de Portugal e Espanha.